sabe quem foram os responsáveis pelos cálculos que levaram o ser humano e a Apollo 11 para a Lua? Se não, relaxa. Antes de tudo, a gente vai mudar um pouquinho a nossa introdução, porque não foram os, e sim as. Foram mulheres. E a gente vai falar hoje sobre as que eram chamadas de West Area Computers, o grupo de mulheres responsável pelos cálculos que levaram o homem à Lua. Então, antes de começar, a gente vai só trazer uns nomes de maior destaque, né? Mas antes disso, vamos se apresentar, né? Eu sou o Rafael Gonzalez. Eu sou a Laura Galvez. E esse é o Ciência Delas, o primeiro, melhor e possivelmente por um tempo mais informativo podcast sobre mulheres na história da ciência. Então, vamos começar nosso podcast. A primeira mulher que eu gostaria de trazer um destaque é a Katherine Johnson, que calculou trajetórias e reentrada das naves, garantindo o retorno seguro dos astronautas, incluindo a mais famosa, Apollo 11. Inclusive, ela precisou insistir muito, tá, para poder ser aceita nessa instituição de engenheiros. Porque também na época, né, por ela ser uma mulher... vamos trazer isso. Elas eram mulheres negras, no caso. Não só mulheres, como mulheres negras. Ou seja, você adiciona um nível de dificuldade maior ainda. Numa época de segregação racial. Ou seja... Nos Estados Unidos ainda. Exatamente. A segunda mulher que eu gostaria de trazer em destaque é a Dorothy Vaughan, que foi a primeira supervisora negra da NASA, especialista em programação, liderou a transição para computadores eletrônicos, ou seja, ela era a bambambam na época, né? Porque nessa época de segregação e tal, do boom da tecnologia, do boom dos computadores, a NASA, ainda mais por ser uma empresa de pesquisas avançadíssimas sobre todo o nosso universo, precisava do melhor, né? E ela era responsável por coordenar tudo isso, tipo, é absurdo. Você tem algo... E ela também foi ignorada por muitos anos antes de ser essa pessoa tão importante. Tá, a última mulher que eu gostaria de trazer aqui com mais destaque é a Mary Jackson, que foi a primeira engenheira aeroespacial negra da NASA, que lutou judicialmente para estudar em escolas. Ela teve que pedir pra justiça, implorar pra justiça pra ela poder trabalhar. Mas por quê? As escolas tinham... Qual era o problema na época da segregação? Porque a escola, ela só podia pessoas brancas. Era uma escola só pra brancos. E consequentemente, eu diria que o ensino devia ser melhor, né? Por focarem neles, né? É foda. É o tempo que a gente estava vivendo na época. A gente também, junto com isso, tivemos muitos obstáculos para elas, né? Se você quiser falar sobre. Então, elas viveram esse período de inteligência delas numa época que era da segregação racial nos Estados Unidos. Então, elas sofreram com muito preconceito racial. Nessa época, elas tinham banheiros separados, restaurantes separados e muitas vezes os seus nomes eram tirados dos relatórios importantes. Principalmente do Apollo 11. E além disso, do racismo, de viverem em espaços separados, né? Que na segregação era isso. Tipo, tinha o banheiro dos brancos, o banheiro dos negros, etc. Ainda tinha o agravante do machismo, né? Que na época devia ser alto também, além do racismo que elas sofriam. Então elas deviam... Eu tenho aqui os dados, né? Que elas às vezes eram barradas em reuniões e não recebiam promoções que mereciam. E mesmo tendo o impacto que elas tiveram, né? Que elas foram decisivas pro sucesso da corrida espacial e da Apollo 11, abriram um caminho para as mulheres e pessoas negras na ciência, claro, né, porque foram extraordinárias no que se propuseram a fazer. E a história delas ganhou visibilidade até, porque teve um filme chamado Estrelas Além do Tempo. É um filme muito bom, inclusive. Muito bom, eu já assisti também. A gente vai botar aí onde você pode achar e a capinha dele com o nome certinho para você procurar. Muito bom esse filme. Esse foi o Mulheres da Ciência de hoje. Eu sei que nem sempre foi aquela visão mais ampla. Se vocês gostarem do episódio, é só comentar aqui, dar o feedback de vocês, que a gente faz algo muito mais aprofundado. Então, obrigado. Se você gostou, deixe seu comentário, compartilha nas nossas redes sociais. Se vocês querem que a gente fale sobre outra mulher também que vocês acham importante, podem comentar com a gente, que a gente vai falar sobre ela, com certeza. Verdade. E é quanto mais importante, né? Exatamente. Então, agradecemos pela audiência. Nossas redes sociais estão na tela e é isso. Valeu!